Olá, paz do Senhor a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo que nos assiste, a você que nos ouve, a você que está perto, a você que está longe, a você que tem o hábito de verificar sempre as nossas postagens no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Eu gostaria que você estivesse conosco nessa manhã, na manhã de domingo, de 12 de abril de 2020, que é um domingo de Páscoa. Hoje é um domingo de Páscoa e também um domingo de manhã de escola bíblica dominical. Páscoa, que nós celebramos bem diferente daquele jeito que o mundo comemora. Não temos coelhinho e muito menos ovos de chocolate, porque a nossa Páscoa tem um sentido totalmente diferente desse. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. João Batista, ao olhar para Jesus quando ele se dirigia para ser batizado no Rio Jordão, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro que entregou a sua vida por amor de mim e por amor de você. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que simboliza a saída do cativeiro, a saída da escravidão, a saída do Egito para uma terra de promessas, para uma terra que emana leite e mel. Jesus é o nosso Cordeiro que nos leva à salvação e vida eterna. Nós estamos trabalhando, meus queridos, nesse segundo trimestre do ano de 2020 a respeito do tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você ainda não tem a lição de escola bíblica, você deve adquirir. Eu gostaria que você procurasse, à medida do possível, o pastor da sua igreja, da sua congregação e adquirisse com ele a lição de escola bíblica dominical. Talvez você não tenha o hábito de ir à escola bíblica, não tem problema, mas ao menos adquira a lição e então faça o uso dela, né? Estude a lição, leia a lição, consulte a Bíblia observando as referências bíblicas que as lições vão lhe oferecer, e eu tenho certeza absoluta que você vai aprender algo novo da parte de Deus nas lições de escola bíblica dominical. Hoje, então, nós temos o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, a lição de número 2. O texto áureo nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e versículo de número 13. A verdade a ser colocada em prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A lição que nós estamos estudando neste segundo trimestre está abordando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nós vamos aprender muito durante essas semanas que ainda vão seguir, estudando as lições de escola bíblica dominical. Hoje, mais particularmente, nós vamos entender a respeito da sublimidade, do que é sublime dentro das bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo. Bênçãos espirituais que estão em Cristo e nós vamos descobri-las nessa manhã de domingo. A nossa leitura bíblica em classe está escrita, é óbvio, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1, o versículo de número 3 e 4, e depois do versículo de número 4 até o versículo de número 14. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura bíblica aí na sua casa. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 3 da epístola aos Efésios: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A lição de hoje, ela tem alguns objetivos a apresentar. E existe um objetivo geral da lição, de uma síntese de toda a lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Bênçãos espirituais essas que estão sobre as nossas vidas, através de Jesus Cristo, através da aceitação de Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Também existem em cada tópico objetivos mais específicos. E o primeiro objetivo do tópico 1 é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Qual é agora, a nossa posição em Cristo Jesus? Quem éramos e quem somos hoje? E nós vamos refletir no tópico 1 a respeito dessa nossa posição ou nova posição em Cristo Jesus. Segundo, tem também como objetivo evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Evidenciar, tornar evidente, deixar patente, aparente, para que as pessoas vejam a realidade de uma vida cristocêntrica, ou seja, que Cristo seja o centro das nossas atitudes, dos nossos gestos, das nossas ações. E terceiro, finalmente, tem também como objetivo explicitar, ou seja, tornar explícito, tornar claro, visível, que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. E ele desempenha mesmo, desde antes da conversão até durante esse período em que estamos servindo a Cristo e posteriormente, quando já estamos trabalhando para Jesus, ele sempre está cooperando conosco, intercedendo ao Pai, trabalhando com o propósito de nós nos santificarmos e nos tornarmos melhores, garantindo assim a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa lição, a lição do segundo trimestre, como falei, está trabalhando a respeito da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Bem verdade que a maioria dos irmãos já devem conhecer muito bem essa carta, e a lição passada, a primeira lição, o nosso pastor já deu já traçou todo um plano de fundo, a respeito da Epístola aos Efésios, para que os irmãos entendessem. Mas alguns talvez estejam chegando agora e acompanhando essa lição a partir da segunda lição. Então, para nós entendermos um pouco a respeito da carta aos Efésios, nós vamos ver que ela foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, na sua prisão em Roma, já quase que no término da sua carreira missionária, ele está agora em Roma, na prisão. Prisão essa que, na verdade, tratava-se de uma prisão domiciliar, ou seja, embora ele estivesse preso e guardado por soldado, ele tinha certas liberdades, É como se fosse uma prisão na sua própria casa. E você vai ver isso relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30, lá em Roma. O ano em torno de 60, 62, em média antes de Cristo, foi que essa carta foi escrita. Essa carta aos Efésios, ela também pode ser considerada como uma carta circular. Mas o que é uma carta circular, irmão Ercílio? Uma carta circular é uma carta que pode ser distribuída também a outras igrejas, ou seja, certamente Paulo escreveu a carta
aos Efésios, né? E essa carta não passou só pela igreja de Éfeso. Com certeza essa carta chegou em Éfeso, foi lida aos irmãos que estavam em Éfeso, e em outras oportunidades ela foi levada a outras igrejas, provavelmente Tessalônica, em Colossos e talvez outras, e que fossem também lidas diante do povo, porque a carta ela trata de uma série de fatores, uma série de questões, e são quase todas questões de caráter doutrinário. Então, caberia para qualquer igreja, tanto é que cabe para a igreja do século XXI. Então, era uma carta circular, também chamada de carta de prisão ou carta da prisão. É uma das cartas da prisão. Junto dela, Paulo escreveu também a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. Por que carta da prisão ou carta de prisões? Porque foram escritas em momento que o apóstolo Paulo estava preso, encarcerado, em um ou outro momento da sua vida. A cidade de Éfeso, irmãos e irmãos, era uma cidade bastante proeminente. Ela era uma das maiores cidades do Império Romano daquela época, né? Era a capital da província da Ásia Menor. Hoje, aquela região ela está localizada no território da Turquia, né? Atualmente, Éfeso, como eram, não existe mais, apenas sobram lá algumas ruínas, né? Para visitação turística, mais especificamente as ruínas que mostram lá, parece-me que as colunas da biblioteca de Éfeso, né? Ela possuía um dos maiores, Éfeso, né? Possuía um dos maiores portos da época, era a principal rota do comércio do Império, estava em Éfeso, né? Por essa razão, as muitas visitações e o quanto ela era conhecida. Entre as suas construções famosas da época, destacava-se o templo da grande deusa Diana dos Efésios, ou os romanos chamavam de Artemis, né? A deusa do amor, considerado, na verdade, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana dos Efésios, né? Também havia lá uma grande biblioteca, uma biblioteca colossal em Éfeso, lembrada até hoje pelos livros de história, e tanto é, como falei há pouco, ainda restam lá nas ruínas de Éfeso ainda as colunas, né, deste grande local, que era uma biblioteca. E além da biblioteca e o templo, Éfeso também tinha um teatro, um grande teatro, que podia comportar até 25 mil pessoas sentadas. Era gigantesca a construção. Então, é uma cidade com uma certa opulência, né? Diariamente, gente de todos os lugares vinham, né, autoridades intelectuais de diversos segmentos, filósofos, turistas, devotos, entre outros, que acabavam vindo para Éfeso para as festas, para os discursos e também, principalmente, para as cerimônias religiosas que aconteciam no templo da deusa Diana dos Efésios, com suas prostitutas cultuais, enfim, com práticas pagãs, e por essa razão também Paulo escreve a carta aos Efésios. Paulo sabia muito bem o que estava fazendo e para quem estava escrevendo, porque Paulo ficou lá em Éfeso na sua segunda viagem missionária, quando fundou a igreja lá, ficou com pelo menos 3 anos em Éfeso. Você vai ver isso escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 31. Então, é uma cidade extraordinária, com muitas atrações, né? Mas também era uma cidade tomada pelo pecado, pela idolatria, né? Pelas filosofias pagãs, né? Pelo culto que desagradavam a Deus, enfim, uma cidade que precisava realmente de uma visão missionária, de uma palavra missionária, e era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Agora, preso em Roma, não poderia estar lá necessariamente. Tíquico, que era um obreiro da igreja em Éfeso, estava fazendo o encaminhamento, né, o envio, o transporte dessa carta que chegou a Éfeso e depois, possivelmente, em outras igrejas também. Muito bem, fechando esta introdução, nós vamos ver que a lição de hoje nós vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus
escolhidos, né? As bênçãos de Deus. Pois bem, desde a eternidade, irmão, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto, mistério em que a igreja ainda não conhecia, mas Paulo está agradecendo porque agora fora revelado esse mistério das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Paulo, então, nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. E é motivo realmente de nós glorificarmos a Deus, adorarmos a Deus, exaltarmos a Deus, né, por Ele ter tido tão grande misericórdia e está tendo conosco, derramando sobre nós bênçãos sem medidas, bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O primeiro tópico fala sobre a nossa nova posição em Cristo, né? Fala no subtópico 1 a respeito da doxologia, ou seja, o apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios introdutoriamente com uma doxologia. O que é isso, irmão Ercílio? Doxologia nada mais é do que exaltação a Deus, um cântico de louvor, palavras de adoração, palavras de exaltação e de glorificação a Deus, porque Paulo sabia exatamente do que estava falando. E olha que ele estava numa prisão, né? Talvez se fosse nós ou um de nós, não teríamos a mesma atitude, o mesmo gesto. Mas Paulo estava mesmo em prisão, glorificando e exaltando o nome do Senhor, por ter o Senhor estabelecido sobre nós bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Após expor vários versículos de abertura da epístola, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vós, ou a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Efésios 1, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele conclui dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 3. Nesse trecho bíblico, nós vemos que trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, para louvor da sua glória, nos versículos 12 e 14. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Então Paulo entra com a doxologia, com palavras de adoração, com palavras de exaltação, e ele dirige exatamente a pessoa correta, a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo isso para a igreja que está em Éfeso, porque Paulo sabia que em meio aos irmãos que estavam naquela igreja, a igreja era composta basicamente de judeus, né, que se converteram ao cristianismo, e de muitos gentios que vieram daquelas práticas pagãs e adoração a outros deuses, e adoração a Diana ou outros deuses daquela região. E Paulo estava querendo deixar bem claro que muitos deles ainda estavam mantendo a sua prática pagã mesmo dentro da igreja. Paulo está dizendo: olha, aquele que deve receber adoração, glorificação, exaltação é Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Adoração a Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer na carta aos Efésios. O subtópico 2 tem o seguinte título: as bênçãos espirituais. Estamos falando de bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são, é óbvio, materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Deus nos abençoa com bênçãos materiais? É claro que sim. Deus tem prazer nisso também. Mas antes de mais nada, Deus tem o prazer maior ainda de nos abençoar com bênçãos espirituais
E é justamente dentro dessas bênçãos espirituais que as bênçãos materiais vão aparecer. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, versículo 3, ao versículo de número 14, tais como, exemplo, Deus nos elegeu para sermos santos, capítulo 1, versículo 4. Então, Deus nos elegeu para a santificação. Deus nos predestinou para sermos filhos, ou seja, Deus nos chamou, Deus abriu-nos uma porta para sermos filhos. De que forma, irmão? Nós vamos aprender na lição do próximo domingo. Porque somos predestinados e outros não? Não, porque nós escolhemos aceitar. Não foi isso que João disse? Capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, você precisa receber Jesus, você tem que aceitar, você tem que querer. Todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Então, nós somos nós somos predestinados a sermos chamados filhos por adoção. Isso a gente vai ver em Efésios capítulo 1 e versículo de número 5. Também nessas bênçãos mencionadas, nós vemos que ele nos fez agradáveis para si. Capítulo 1, versículo de número 6. Agradáveis para si. Nós não tínhamos nada que pudesse agradar a Deus, irmão. Nada, absolutamente nada. Mas Jesus, pela sua morte pascal, pela sua morte de cruz, derramou seu sangue, nos tornando agradáveis para ele. Nós vamos ver no versículo de número 6 do primeiro capítulo. Também nos remiu por meio do seu sangue, no derramamento do sangue. E a Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, fomos remidos por Cristo através do seu sangue. Tudo isso dentro das chamadas bênçãos espirituais concedidas através de Cristo, capítulo 1, versículo de número 7 da carta aos Efésios. Mais ainda, ele também nos acolheu por sua vontade redentora, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 12. Foi vontade do Pai, que ele fosse morto na cruz para que fôssemos alcançados por sua redenção. Então, nos acolheu por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, nos revelou a palavra da verdade no capítulo 1 e o versículo de número 13, nós também entendemos isso. Mais ainda, dentro das bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa, este selo que nos dá a certeza de que somos dele, de que pertencemos a ele. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a respeito do sentido, do significado do selo, da sua promessa, do capítulo 1, versículo 13. E ainda mais, garantiu a validade dessa promessa, ou seja, enquanto formos selados, estivermos servindo a ele, a validade é a eternidade. Tais bênçãos, irmão, elas provêm, primeiro, de Deus que planejou essa revelação. A Bíblia diz que foi ele que revelou, Então foi ele que planejou a redenção da humanidade. Primeiro, ele. Segundo, por causa do Filho que realizou essa redenção. Deus projetou e planejou o plano de redenção da humanidade lá no Éden já, muito antes de eu nascer, muito antes de você existir. Esse plano de redenção já estava idealizado. Lá no Éden, ele planejou a redenção. O Filho, então, cumpriu, realizou essa redenção, morrendo no Calvário, na cruz, derramando o seu sangue para nos dar a redenção. E, em último, então, na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que então garante que nós estejamos servindo a Deus. E é só o Espírito Santo que faz isso, irmãos, porque se dependermos de nós mesmos, nós não ficamos na presença de Deus. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou: bendito seja Deus. Amém? Bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. Tópico 3 do primeiro ponto diz assim: a nova condição. Agora existe uma nova condição em Cristo Jesus. A expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Veja bem,
Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Hebreus capítulo 9 e versículo de número 12. Agora temos uma nova condição em Cristo, né? Aceitos por Ele. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, né? Por isso o apóstolo Paulo diz assim: pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 17. O apóstolo, então, faz a oposição, ou seja, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Mortos em nossos pecados e delitos, Jesus veio para nos trazer salvação e vida eterna. Deste modo, não andamos mais em trevas, né? Nós fomos arrancados das trevas. Não andamos mais em trevas. Agora, somos filhos da luz, né? Quem éramos nas trevas e quem somos hoje como filhos da luz. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 5. Portanto, irmãos, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. É em Cristo, e por isso desfrutamos de todas as benesses e de todos os benefícios advindos dessa redenção. Por causa de Cristo, então fomos libertos do pecado e arrancados das trevas para a luz. Olha o que é escrito na carta aos Colossenses. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1 e 13. Sacados, arrancados da escravidão para a liberdade em Cristo Jesus. São bênçãos espirituais que são concedidas a nós através de Jesus Cristo. O tópico 2 tem como título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Primeiro ponto fala sobre a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, como está em Efésios 1 e 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Estava oculta, segundo Colossenses 1 e 26, mas agora foi-nos revelada, foi-nos descoberto esse mistério. E aos Efésios, Paulo queria dizer isso. Vocês estavam ocultos, escondidos a essa verdade, na prática dos seus pecados, das suas práticas mundanas. Vocês foram libertos, agora revelados a vocês o mistério da vontade de Deus, e agora estão livres para servir a Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Estava oculto, irmão. Nós víamos como uma névoa, né? Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e daí então foi-nos revelado todo o mistério da salvação que está em Cristo Jesus. Nós vimos isso em João 3,16, quando Jesus morreu para alcançar, né, a todos os pecadores. Essa vontade divina, irmãos, ela é revelada segundo o seu beneplácito. Isso é, de acordo com o que lhe agrada, faz por amor e misericórdia. É por amor e misericórdia, irmão, que somos alcançados por Ele, que somos abençoados por Ele e que servimos a Ele certamente pelo seu beneplácito, né? Pelo seu amor e pela sua misericórdia. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11 e 32. Olha só, irmãos, que texto interessante. A Bíblia Sagrada diz que Deus colocou todos sobre a desobediência, ou seja, Deus não deixou preferidos, né? Deus não separou uns para a salvação e outros não. Deus não separou uns para alcançar de maneira mais clara, mais objetiva, né? mais amorosa, e outros não. Não. Para ser imparcial, Deus colocou todos no único patamar, no único nível, no nível de desobediência, pois o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus, estamos separados. No entanto, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário
para que fôssemos aproximados de Deus novamente. Então, todos iguais e alcançados pelo mesmo sacrifício vicário de Jesus Cristo, volto a dizer, a nossa Páscoa. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, para que tivesse o destaque, fosse o primeiro em todos os aspectos. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele também foram criadas. Colossenses 1 e versículo 16. Pois bem, parte 2 do segundo tópico, que vem falar sobre a plenitude do tempo, a plenitude dos tempos, no plural. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha só o texto. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1 e versículo 10. Convergir para Cristo é a solução. Convergir-se é dirigir, levar tudo para Ele, tudo convergendo a Cristo Jesus. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Muito bem. Ponto 2 e o subtópico 3, louvor da sua glória. Vamos lá. O apóstolo enfatiza aqui nesse texto que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e também aos gentios, ou seja, à igreja, a todos os que foram chamados pelo seu decreto. Paulo muda do pronome, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Isso, querendo incluir a todos que se aproximavam de Cristo, seja ele judeus ou gentios. Efésios 1, versículo 12. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Efésios 1 e versículo de número 13, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da mesma promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Esse é o propósito da eleição. Não é aquele de ser apenas escolhido, diferente dos outros. Não. Esse propósito não é outro, senão de louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina ou termina na sua glória. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência deles. Atos capítulo de número 17, versículo de número 28. Finalizando com o tópico 3, o tema é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Subtópico 1 do tópico 3, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, irmãos, o selo era usado como um sinal de propriedade, de posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 8, e versículo 16. E o maligno não lhes toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. 1 João, capítulo 5, e versículo de número 18. O Espírito Santo é uma marca, a marca da promessa, o selo da promessa. Antigamente, correspondências, contratos eram assinados e acordados com o selo. Derretia-se um material como se fosse cera e sobre a junção do papel, e o anel que estava no dedo de uma autoridade, seja eclesiástica ou seja de algum reinado, ele empunhava sobre o papel
marcando e ficando ali a marca do selo daquela autoridade, e era inviolável, pertencia a ele, era um tom de autoridade e de propriedade. Nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo, que nos faz propriedade de Deus. Nós pertencemos a ele e por conta disso o diabo não nos atinge enquanto formos propriedade dele, evidentemente. Assim, a terceira pessoa da Trindade também tem o papel fundamental de regenerar o pecador, de purificar o pecador e de santificar o pecador. É o papel do Espírito Santo, antes, durante e depois da conversão. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Também vem do Espírito Santo. E sem ele não conseguimos produzir esses frutos. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que lei? Contra essas coisas não há lei do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo de número 23. Tópico 3, subtópico 2, diz o penhor da nossa herança. Qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória? Efésios 1 e versículo 14. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Olha só, o Espírito Santo é um adiantamento de pagamento, É um penhor, é uma antecipação, É um depósito, é uma garantia, é uma primeira parcela e a segunda vai ser no arrebatamento, quando estaremos com Jesus na glória. Esse é o sentido do termo grego para penhor no texto de Efésios que lemos. A palavra tem a origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Olha só, penhor garantia o pagamento. Era uma forma de garantir que aquele contrato seria cumprido. Por isso nós temos o penhor da promessa. Isso nos garante que Jesus irá cumprir tudo aquilo que prometeu nas nossas vidas. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Veja bem, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1 e versículo de número 14. Isso é certeza de salvação. E isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não, independente da sua conduta, de maneira nenhuma. Isso nós ainda vamos estudar na próxima lição, na lição do próximo domingo. E eu convido a você a estar conosco no próximo domingo pela manhã para estudarmos essa lição que é interessantíssima e muito importante sobre a predestinação, sobre o fato de uma vez salvo, salvo para sempre. Posso pecar? Posso viver a vida do jeito que eu achar que devo viver porque já fui escolhido ou já fui predestinado para a salvação? Isso não quer dizer que o crente esteja salvo para sempre, irmão. A condição de servir a Jesus, ela tem que ser baseada na maneira como eu vivo, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. A predestinação, irmãos, a eleição é para que todos possam conhecer e ser alcançados por Cristo. Por isso nós somos predestinados. Somos predestinados a conhecer a salvação. Somos predestinados por Deus a saber de onde vem a salvação. Somos predestinados por Deus a aceitar a salvação ou não e permanecermos fiéis. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24
e 13. Se não precisasse ficar até o fim, né? Então nós não precisaríamos fazer o que fazemos. Então entenda, irmãos, né? Que isso não quer dizer que mesmo hoje servindo a Deus, mesmo hoje servindo a Jesus, está garantida a minha salvação. Não, eu tenho que fazer isso merecer. Não o sacrifício vicário. Não a salvação eterna, que ela foi concluída lá na cruz. Mas eu tenho que aceitar essa salvação, eu tenho que aceitar esse sacrifício e permanecer servindo a Jesus até o fim, para que eu seja salvo. A conclusão da lição dessa manhã diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estarão plenamente executados. Na plenitude dos tempos, tudo isso estará concluído. Hoje, irmãos, né, resta-nos servir a Deus com fidelidade, crer na sua morte vicária, na salvação pelo seu sacrifício pascal e entendermos que enquanto estamos com Ele, Ele estará conosco. Deus abençoe a todos vocês e que tenham uma Páscoa, verdadeira Páscoa, na sua casa, na sua família, abençoada em nome de Jesus. Amém.